E hoje o tema da nossa palavra é nunca desista. Cutuca o seu irmão e fala, nunca desista. Alguém aí já começou alguma coisa e parou no meio do caminho? Mulheres, alguém já começou uma dieta e parou no meio do caminho? Homens? Ah, nem vem que os homens também fazem dessa. Alguém já pagou a academia e não foi? Várias vezes, né? O Eduardo me mandou uma mensagem semana que a academia dele está com promoção até final do ano. Não entendi. O que ele queria dizer? Entendi. Só olhei e deixei assim. Mas nós precisamos entender que a perseverança ela é indispensável para que a gente possa construir a nossa história em Deus. E aí, eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 26, versículo 12. Gênesis 26, versículo 12. Quem já ouviu a história de Isaac, o filho da promessa? No versículo 12, diz assim: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Isaac é o filho da promessa, aquele filho que Deus prometeu para Abraão e Sara, que demorou um tempo, e quando o Senhor deu esse filho para eles, um tempo depois, Deus pediu para que Abraão sacrificasse Isaac. E aí, quando ele estava lá, quase na hora do sacrifício, Deus falou, ei, para, eu já vi que o seu coração é meu e não está no seu filho. E aí, então, ele mandou parar, né? E Isaac não morreu, por isso que a gente viu a história dele aqui. E Isaac, ele cresceu vendo o agir de Deus. Ele era o filho da promessa, né? Sua mãe era estéril, já era de idade. E ele nasceu. E ele viu Deus falar com o seu pai, porque na época de Abraão não era natural que Deus falasse, mas Abraão, ele escutava Deus falar, ele seguia os direcionamentos de Deus. Então Isaac, ele cresceu vendo experiências que o pai dele tinha com Deus, a sua família tinha com Deus. Só que daí, a gente vê, o versículo que a gente leu é um versículo muito legal, né? Quando fala que ele semeou e naquele mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Só que se a gente for continuar lendo esse capítulo, a gente vê que Isaac estava passando por um momento de dificuldade. Ele havia saído da terra que ele estava, ele era estrangeiro numa nova terra, e ele estava passando por situações difíceis. Se a gente continuar lendo, a gente vai ver que quiseram a mulher dele. Depois que ele foi abençoado pelo Senhor, depois desse versículo que a gente leu, então Abimeleque começou a ter inveja dele, e ele estava passando por um momento de dificuldade. E aí, a gente pode entender que mesmo ele tendo vivido muitas bênçãos do Senhor, ter vivido milagres do Senhor, ser resultado de um milagre, as vitórias que ele teve no passado não eram suficientes para que ele ganhasse nesse momento. Ele precisava continuar lutando. Mesmo que ele era o filho da promessa, mesmo que Deus falava com seu pai, mesmo com todo o histórico que ele tinha, suas vitórias antigas não eram suficientes para as próximas que necessitava. Ele precisava continuar lutando. E aqui a gente vê que diz que semeou naquela terra. Se a gente for no início do capítulo, no versículo 26 diz assim, no versículo 1 diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira, havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. E habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. E aí ele continua dizendo no versículo 6, diz, Isaque, pois, ficou em Gerar. Então, Isaque tinha uma palavra de Deus, fique nessa terra. Fique aí aonde eu te mandei, permaneça nessa terra. E aí, se a gente continuar lendo, a gente vai ver então que Abimeleque, quis a esposa de Isaac. E quando a Bíblia fala Isaac semeou naquela terra e foi abençoado, a gente pode entender que ele semeou na terra onde ele passava por dificuldades. Na terra que ele estava sofrendo, na terra que ele estava enfrentando problemas, e ele semeou e o Senhor o abençoou.
Mas a semeadura dele, obedecendo o que Deus havia falado, mesmo que sendo numa terra de dificuldade, recebeu a bênção do Senhor. Então, quando nós estamos cumprindo com o que a palavra nos diz, nós estamos cumprindo com o que o Senhor nos diz e continuamos semeando, mesmo em meio a dificuldades, a bênção do Senhor ela vai chegar. Amém? Então, se nós temos uma palavra de Deus, fique nesse lugar, vá até esse lugar. Quando nós obedecemos, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, o Senhor ele vai nos abençoar. O Senhor vai nos alcançar. E a palavra persistir, ela significa permanecer. Nós precisamos permanecer até que Deus haja. Permanecer até que Deus cumpra com que é a palavra dele. Mas quem aqui é apressadinho? Quem tem muita paciência de esperar? Quem assim tem um probleminha que você pede para a pessoa uma vez fazer uma coisa? Pede até duas, se a pessoa não fez a terceira, você vai e faz? Se pedir duas, né? Conhece alguém assim nessa igreja? Alguém conhece? Não conheço ninguém, não posso caluniar. Mas a gente não tem muita paciência para esperar, né? Eu vou lá, eu vou tentar, não deu certo. E a gente não vê que Isaac está reclamando e podia falar, Deus, estou aqui, ó, eu vim, o Senhor mandou eu ficar aqui, eu estou te obedecendo, e agora Abimeleque aqui está me atormentando, quer minha mulher, está dizendo que eu estou roubando. E Isaac, ele cava poços. E eu fui pesquisar como que funciona para cavar poços, porque eu não sei, né? E eu vi, deixa eu ver se eu marquei aqui, que não é sempre que você encontra, por mais que você faça um estudo para ver aonde pode ter água e tal, não é sempre que você consegue. E que para você tentar achar água, você precisa cavar pelo menos 8 metros de profundidade e 3 de largura. Então, Isaac ia lá, ele cavava os poços, o povo dos filisteus, né? A pessoa não lembra, o pastor está ali, é bom quando ele está ali, eu enxergo ele e o leco, olha. O povo ia lá e entulhava os poços dele. Ele ia lá, cavava, o povo ia lá e entulhava. Ele podia falar, Deus, o senhor está de sacanagem, né? O senhor mandou eu vir aqui, e agora eu estou aqui, estou trabalhando, estou me esforçando, e o povo está me trolando. E a gente não vê Isaac reclamar. Ele continuou fazendo o que Deus havia mandado. Fica aqui, permanece nessa terra, continua trabalhando, e deixa que o resto eu cuido. E a gente vê que ele foi trabalhando, ele trabalhou, ele insistiu, ele permaneceu e o Senhor o abençoou. Só que às vezes a gente fala, eu tento aqui, não dá certo, eu viro e vou tentar outra coisa. Aí eu começo a fazer isso aqui, não deu certo. Aí eu comecei uma dieta, eu não emagreci 3 quilos no primeiro dia, eu já termino, né? Queria que fosse bom. Mas, às vezes Deus ele quer que a gente permaneça, que a gente insista, porque é Ele que vai trazer o resultado. A gente brinca, né? Eu peço paciência para o Senhor. Não peça paciência se você não está disposto a ser treinado. Os meus discípulos estão rindo, a gente estava falando sobre isso esses dias. Fala, Senhor, me dá paciência. Boa sorte. Ele vai te dar oportunidades para ser paciente. Isaac devia ter pedido paciência, certeza. E daí Deus colocou os abençoados dos filisteus lá, né, com ele. Só que daí a gente fala, eu vou fazer aqui. Não dá certo, eu já vi. Não era de Deus. Às vezes nem deu tempo de Deus responder, a gente já falou que não é de Deus, porque a gente não quer esperar. Né? Quando cai a internet da sua casa, como que você fica? Já liga para Dalvani e para o Alex. Já. Né? Ou para o Gia, se for da Domus. Porque a gente não tem paciência. Essa nova geração está acostumada a tudo muito rápido. Tudo na hora. Quem daqui é da internet de escada? Nossa, gente, nós somos minoria, realmente. Os jovens, essa igreja. Quem nunca usou a internet de escada? Não, tem os irmãos que nem usam internet, né? Não é possível, porque não erga a mão. O que é a internet de escada? É a internet que você tinha que usar depois da meia-noite, porque era mais barato. Seu telefone ficava ocupado e você carregava. Você ligava a internet, você podia ir lá, fazer uma pipoca, tomar uma água. Aí você voltava para pesquisar alguma coisa. Hoje, se você vai pesquisar alguma coisa e a internet está funcionando, você fica apertando o Enter, né? Olha que não está funcionando. E isso vai fazendo com que a gente fique cada vez mais acelerado, a gente queira cada vez mais rápido. Não deu certo, eu vou tentar outra coisa. Eu comecei a fazer isso, eu não quero. Eu me estressei. Só que Deus, Ele precisa de um tempo
para nos preparar para alcançar o que Ele tem para nós. Nós precisamos entender que Ele precisa de um tempo. Mas eu espero reclamando. Dá na mesma. Nossa, mas eu sei que Deus quer trabalhar na minha vida, mas... Sabe? Esses dias, eu acredito que vários de vocês sabem que meu celular quebrou, né? E eu falei para o Senhor que eu não ia reclamar. Falei, Deus, eu não vou reclamar. E a Maria está de prova que quando a minha filha quebrou o meu celular, ela me entregou, eu só olhei, guardei no bolso e falei, não quero conversar agora. Só, né? Nem surtei, né? E eu passei 10 dias sem celular. E falei, Deus, eu não posso comprar outro agora, não está no plano. Comprar outro, quebrou, eu não vou me estressar. E eu não reclamei. Eu até achei que eu fosse surtar, ficar sem telefone, já tão acostumado. E aí, foi que eu mandei arrumar 10 dias depois. Deu 3 dias, ele pifou de novo. Falei, Jesus, eu falei que eu não vou murmurar, mas eu preciso, né? Mas eu não murmurei. Falei, tá bom, eu não vou murmurar. Eu preciso aprender a não reclamar. Por cima, poxa, Deus, mas olha, eu sou dizimista, eu sou parceiro de Deus, eu sou ofertante, eu faço a tua obra. E o que é? As coisas acontecem. E eu falei, não, eu não vou murmurar. E aí, isso na sexta-noite, ele estragou pela última vez. No domingo, apareceu um casal lá em casa e me deu um telefone de presente. Totalmente inesperado. E eu lembro que a minha oração foi assim, Deus, eu não posso comprar outro agora. Eu não tenho o que fazer. Então, como o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor dá um jeito aí para mim. E ele deu um jeito, graças a Deus. Coitado de quem orou pouco, que foram os meus discípulos, que Deus tocou no coração deles. O Fabiano. A Davana quer dizer que Deus tocou no coração do Fabiano. Ela foi só porque ela é uma mulher sábia e foi junto. E aí eles me deram um telefone muito melhor do que o meu, que agora minha filha nem encosta mais nele, para garantir. E eu comecei a falar, poxa, eu preciso trabalhar isso em mim, porque se fosse em outro tempo, eu sei que eu iria reclamar. Poxa, Deus, né? Porque quando é um momento que você está de boa, você tem dinheiro para comprar. Mas nós precisamos entender, poxa, o que eu preciso aprender no meio das dificuldades? O que eu preciso aprender? A minha bênção, o meu milagre, a minha promessa, ela depende somente de Deus e não de pessoas. Aqui, Isaac estava sendo perseguido, Abimeleque estava com o povo dele, fechando todos os postos que ele tinha. Estava atormentando ele. Mas quem havia dado a palavra para ele permanecer e continuar ali foi o Senhor. Quando Deus ele quer nos abençoar, Ele vai usar propósitos. E quando Deus ele nos dá uma palavra, Ele mostra o final, Ele não mostra o meio. Ele não mostra o processo. Por quê? Porque senão a gente não vai querer, né? Porque a gente é muito Nutelinha, fala, não, vou passar por isso não, deixa assim como está. Mas nós precisamos entender que Deus é quem está cuidando de nós o tempo todo. E se algo acontece, eu preciso permanecer, porque Deus ele não tem plano B. Sabe quando você vai atirando para tudo que é lá, tentando alguma coisa? Deus não é assim. Se Ele falou, se Ele deu a palavra, Ele vai cumprir. Não tem não, se não der certo. Quando Deus ele deu a palavra, Ele vai cumprir. Agora, como isso tudo vai acontecer, vai depender da nossa decisão. Conhece a história de Sansão? Sansão tinha sido escolhido. E morreu como? Cego. Envergonhado. Por quê? Porque não permaneceu, porque se entregou às suas emoções. Matou o povo, mas cego e envergonhado. No versículo 16, a gente vê que diz assim, disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito poderoso que nós. Então Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar. E tornou Isaac a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai havia dado. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Então, mais uma vez, a gente vê que eles foram lá incomodar o poço dele. Primeiro que ele foi expulso. Ele teve que sair de Gerar e foi para o vale de Gerar. Só que quando nós saímos de um lugar, quando Deus nos conduz a sair de um lugar, é porque aonde Ele está nos levando, Ele vai nos abençoar muito mais.
Se a gente continuar lendo a história, a gente vai ver que Isaac foi muito mais abençoado, porque Deus não perde o controle de nada. Deus não perde o controle. Nós precisamos cuidar para que a gente não comece a duvidar do que Deus falou simplesmente porque a gente não está indo pelo caminho que a gente achou que a gente iria. Ou vai acontecer da forma que eu achei que fosse. Eu achei que fosse assim. Mas eu não acho nada. Quem decide é Deus. E eu tenho que cuidar para que eu não venha reclamar, não venha duvidar do que a palavra que Deus me deu, porque simplesmente não está acontecendo como eu acho que tem que ser. É Deus quem decide. Nós precisamos entender que nós não podemos entregar a nossa estrutura espiritual junto com o nosso emocional. Sabe por quê? Porque se nós deixarmos as nossas emoções dominar, nós vamos achar que não está dando nada certo, que as coisas saíram do controle, que não é bem assim. E a gente leva as nossas emoções, quando elas nos dominam, a gente acaba se lascando no final. Por quê? Nós precisamos entender que o controle ele vem do Senhor. E a gente vê que Isaac continuou prosperando. E aí no versículo 24, diz assim: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Isaac já tinha prosperado. Ele já tinha recebido a palavra que o Senhor tinha dado para ele, que ele seria abençoado a 100 por 1. Ele tinha prosperado e ele continuava com medo. E aí Deus precisou chegar para ele e falar: ei, não temas, eu sou o Deus do seu pai. Eu vou te abençoar. Fala, fica tranquilo, eu que estou cuidando de tudo. Deus está cuidando de cada detalhe. Nós precisamos semear, nós precisamos esperar o tempo da colheita. E aí sim, nós vamos colher o que Deus tem para nós. Porque eu posso até semear, eu vou lá e semeio. Mas se eu olhar e dizer, não vai dar nada, e cair fora, eu não vou receber colher. Eu não posso ser um crente nômade, que planta aqui, sai e planta lá. Não espera a semente frutificar. Eu preciso semear, insistir, crer, regar aquela minha semente para que eu possa receber, para que eu possa colher os frutos. Eu preciso continuar persistindo, independente do que esteja acontecendo, independente se estão fechando os meus poços, independente se estão me perseguindo, eu preciso continuar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele espera o nosso coração para que Ele possa nos abençoar. E através da bênção dEle, muitas pessoas serão alcançadas e o nome dEle será engrandecido. A bênção do Senhor, ela não é individual, sabia? Deus não quer abençoar você porque Ele acha você fofinho. Oh, que bonitinho. Oh, que querido. Não, Ele quer abençoar você para que através da sua vida o nome dEle seja engrandecido e outras vidas sejam abençoadas. Por isso que nós precisamos permanecer. Não adianta a gente querer chutar o balde. Eu sempre falo, você chuta o balde, lá na frente ele vai estar lá de novo de tucujo. Não acaba. Ele vai estar lá. Eu preciso permanecer. Eu preciso aprender o que Deus tem para me falar. E daí sabe quando fala, do nada as coisas acontecem? Não é do nada. Não foi do nada que Davi derrubou Golias. Não foi do nada que caiu as paredes, as colunas de Jericó, as muralhas. Não foi do nada que as coisas aconteceram. Existe um processo. Mas Deus, Ele não mostra o processo, Ele mostra o final. E se você permanecer, do nada, as coisas vão acontecer. Você vai saber o processo. Mas talvez para os outros, nossa, do nada as coisas aconteceram. Não é do nada, é a persistência, é a confiança em Deus. Só que nós precisamos permanecer, nós precisamos cuidar das nossas emoções. Moisés, todo mundo conhece Moisés? De vista? Moisés foi o cara que tirou o povo do Egito, certo? Ele entrou na terra prometida? Não, né? Porque o cara mais manso ficou motze. E não entrou. Foi vencido por suas emoções. Elias, um profeta do Antigo Testamento.
um grande profeta, também foi vencido por suas emoções e acabou seu ministério cedo. Sansão, que a gente já falou agora há pouco, também tinha uma promessa maravilhosa. E aí, decidiu por ir pelo caminho que ele achava, se entregou para Dalila. E não teve o tanto êxito. Claro, ele cumpriu com o propósito, sim, mas morreu envergonhado, cego. Então nós precisamos cuidar para que as nossas emoções, elas não contaminem a nossa fé. Que as nossas emoções, elas não tomem o nosso coração. E sim, eu possa crer que independente das dificuldades, independente de ter gente entulhando os meus poços, o Senhor é quem conduz a minha vida. E assim como o Senhor disse a Josué, lá em Josué 1:5, se eu não me engano, ser forte e corajoso. Você acha que se Deus falou ser forte e corajoso para Josué é porque a caminhada ia ser tranquilinha? Não, ele tinha falado, vai de boa aí. Não, ele falou, ser forte e corajoso. Tinha spoiler já aí. Não sei se Josué entendeu na hora, mas já tinha um spoiler. Ser forte e corajoso. E hoje, eu quero falar para você, ser forte e corajoso. Não desista. Independente das dificuldades, não desista. Se o Senhor te deu uma promessa, Ele vai cumprir. E eu gostaria que abrisse comigo em Hebreus 10:38. Que diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O Senhor não se alegra daqueles que retrocedem. E nós não iremos retroceder, amém? Na segunda-feira passada, nós tivemos o momento das mulheres. Nós falamos um pouquinho sobre Ana, que era estéril, e a outra mulher do seu esposo, ela ficava atormentando ela, lembrando que ela era estéril, que ela não tinha filhos, ficava rindo, zombando dela. Mas também é mais um exemplo que a gente vê na Bíblia, que o Senhor cumpriu, e o Senhor trouxe Samuel. Por quê? Porque ela permaneceu, porque ela entregou a sua angústia no Senhor. Porque ela orou ao Senhor e fala: Deus, me dá um filho. Senhor, me dá um filho que eu vou devolver a Ti. E aqui a gente vê, mais uma vez, quando Deus a abençoa, para que o nome dele seja engrandecido e outras pessoas sejam abençoadas. Samuel foi um profeta que abençoou outras pessoas. A bênção do Senhor para a sua vida é para ser coletiva. Enquanto nós quisermos que a bênção seja individual, que seja só para mim, só para o meu ego, só para ser legal comigo, Deus não vai nos abençoar. Porque a bênção dele é para engrandecer o nome dele através das nossas vidas. O que ele fizer na sua vida, o que ele tem feito, o que ele ainda vai fazer, é para engrandecer o nome dele e abençoar outras vidas. Você foi chamado para abençoar. O versículo da nossa equipe, em Gênesis 12:2, que fala: "Se tu uma bênção". Porque se a gente, abre lá comigo, Gênesis 12:2. A minha versão diz assim: "De ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o nome, se tu uma bênção". O Senhor vai te abençoar para que você seja bênção na vida das pessoas. Para que você seja bênção na vida daqueles que trabalham com você, na sua casa, se as pessoas ainda não conhecem o Senhor. Aonde você for, a bênção do Senhor, ela vai contigo, para que você possa, através da sua vida, engrandecer o nome dele, para que as pessoas possam olhar para você e ver que você é diferente. O mundo já está cheio de gente, com um monte de problema, sem perspectiva, pensando em chutar o balde. Mas você precisa fazer diferença. Você precisa ser daquele que não desiste e fala: ei, não desiste. O meu Deus, ele é capaz de todas as coisas. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode mudar a sua história. Todos nós temos algo para falar do que Deus fez nas nossas vidas, que Deus transformou. Todos nós já vivemos um milagre, não vivemos? Você já viveu um milagre de Deus? Já recebeu uma bênção de Deus? Só que assim como Isaac, a gente tem medo de vez em quando, né? Quando as coisas saem do controle. E Deus fala: ei, não temas, eu sou o teu Deus. Ei, não desista.
Ei, permaneça, continue. A Ana lembrou esses dias que uma pregação minha, sei lá de quanto tempo atrás, eu lembrei da Dory, do Nemo, lembra? Que ela canta assim, continue a nadar, continue a nadar. Sei lá quanto tempo faz vocês Nemo. Faz. 5? Se liga, nem faz tanto. Se você não assistiu o Nemo, assiste o Nemo. Tem uma peixinha que é puro eu, né? Bem, cabeça não funciona muito bem. E ela canta, continue a nadar, continue a nadar. Toda vez que você pensar em desistir, lembra dessa musiquinha. Continue a nadar. Continue caminhando. Peça, Senhor, o que eu tenho que aprender nesse vucu-vucu? O Renatinho falou esses dias, o Alexandre contou para mim o testemunho de vocês do ano passado. Eu falei para ele, realmente, em 2023 a gente sobreviveu. Porque foi um ano meio punk. Só que a gente saiu muito mais forte. Muito mais maduro. E sabendo que nós vencemos mais uma. Cada vez que você vence, cada vez que você não desiste, a sua força ela é renovada. Você fala, cara, eu venci. E nós precisamos entender quantas vezes nós passamos por lutas que a gente acha que não vai dar conta e vai sucumbir. E hoje você nem lembra delas mais. Fala, nossa, nem era tudo isso. Então continue. Não desista. Se fechar os seus postos, cava de novo. Se quiserem te derrubar, levanta de novo. E lembre que o Senhor é quem te sustenta. Amém? Nunca desista. Cutuca o seu irmão e fala, nunca desista. Desistir não é uma opção. Nós tínhamos uma vez uma placa que dizia, vai chegar o dia que você vai pensar em desistir. Mas esse dia não é hoje. Amém? Esse dia não é hoje. E o dia que você pensar em desistir, você lembra, esse dia não é hoje. Eu vou continuar. Glória a Deus. Coloque-se em pé.